Vamos lá, conversar nesse vídeo aqui um pouco sobre masculinidade, falar um pouco do que é ser homem, qual que é o padrão bíblico da masculinidade, falar um pouco de Red Pill também, se você não conhece esse termo, vou apresentar para você. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Por que que eu tive a ideia de fazer esse vídeo e foge um pouco do padrão que eu tenho feito aqui no canal, que é uma pegada mais devocional? Porque eu vejo que existe uma dificuldade muito grande do mundo de definir o que é masculinidade, né? O mundo tem um padrão de homem muito fora do padrão bíblico. E o problema é que esse padrão também está contaminando a igreja. Então, a própria igreja tem tido um padrão errado do que é ser homem, do que é masculinidade. Então, hoje você fala assim, não, homem, homem crente, a pessoa pensa em legendários. E será que esse é o padrão mesmo? Será que a Bíblia fala assim, não, homem é aquele que sobe montanha e tal? Gente, não tô menosprezando o movimento, nada disso, mas assim, será que eu preciso fazer isso para ser homem? Será que homem mesmo é o cara bruto, bravo, violento, agressivo? Será que esse é o padrão de homem da Bíblia? Então, a gente vai conversar um pouco aqui, trocar uma ideia sobre isso. E a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Mas antes eu queria apresentar para você o que é o Red Pill, né, que é um movimento que tem crescido muito forte nos Estados Unidos também, começou a crescer agora no Brasil também, que é um movimento muito forte digital, mas ele tem ganhado muita força ultimamente também de forma presencial. A galera tem falado sobre isso abertamente. Red Pill é um movimento que, essa palavra, na verdade, ela nasceu no filme Matrix, que foi lançado em 1999, e no filme o Morpheus ele apresenta para o Neo, que é o personagem principal, duas opções. Ele pode tomar a pílula azul e continuar vivendo uma ilusão, vivendo uma vida de mentira, ou ele pode tomar a pílula vermelha, né, a Red Pill, e ele pode ter seus olhos abertos para enxergar a realidade como ela é. Então, Red Pill prega um movimento que diz que eles encontraram a pílula vermelha, eles conseguem enxergar o mundo como ele realmente é, eles conseguem enxergar, tipo assim, todo mundo mente para você, o sistema, a igreja, a política, tudo mente para você. Mas se você é um Red Pill, você enxerga as coisas como elas realmente são. E eles têm uma visão muito deturpada sobre tudo, mas principalmente sobre as mulheres. Então eles falam que as mulheres, se você não for um red pill, você sempre vai ser manipulado, você nunca vai conseguir enxergar o que de fato elas querem, o que de fato elas sentem e quem de fato elas são. Então, quando você vira um red pill, seus olhos são abertos, né? Então eles têm alguns discursos bem idiotas, mas que é assim: os homens são vítimas do feminismo moderno. Você precisa se tornar o alfa, emocionalmente frio, bem-sucedido financeiramente e sexualmente dominante. Então, é bem idiota mesmo. Mas, no fundo, talvez você fale assim, não, Elton, mas é legal, os homens estão se posicionando, os homens estão se levantando. Red Pill é isso. Não, Red Pill não é isso. É legal os homens se posicionarem e isso até é importante. Mas o Red Pill vai para um outro extremo. Ele prega algumas coisas assim. Mulheres são hiperligadas à manipulação e interesse. Prega que relacionamentos são jogos de poder, prega que as emoções são fraqueza e prega também que o valor do homem está na sua performance e no seu status. Então, a filosofia Red Pill mistura algumas verdades distorcidas com uma visão materialista e egoísta da vida. Não quer formar homens, quer formar dominadores. Isso é um problema especialmente para quem segue Jesus. Então, Red Pill é um movimento que tem crescido. O feminismo é um movimento que empoderou as mulheres e isso formou homens fracos. Então, agora os homens vêm com uma resposta que é o Red Pill. É como se fosse um machismo exagerado, é o feminismo, só que dos homens. Então, não é sobre igualdade, é sobre superioridade. Então, o homem ele domina, o homem ele é violento, o homem tem que ser agressivo e é tudo isso. A gente vê um pouco falando sobre isso naquela série Adolescência da Netflix, né? Um menino, ele mata uma menina e ele carregava esses discursos Red Pill. Então, ele acreditava que ele era superior a ela e tal, enfim. Então, é bem zoado, mas é bem comum. E algumas frases que são bem comuns em ambientes Red Pill ou derivados desse movimento é: emoções são fraqueza, então você não pode ser emocionado, você precisa controlar tudo o tempo todo. Você vale o que você tem, o seu valor é o seu poder. Ser bom não leva ninguém a lugar nenhum. É melhor você ser temido do que ser amado. E relacionamentos são jogos. Quem ama menos se envolve menos, então manda mais, tem mais controle. Essas frases até parecem assim, ah, nossa, eu concordo e tal 100%. Gente, mas essas frases elas são carregadas de medo, trauma e orgulho. Por isso, muita gente entra no movimento Red Pill achando que vai se libertar, que vai ter os olhos abertos, mas na verdade, normalmente é uma pessoa traumatizada, ferida, um homem ferido, traumatizado, que acha que vai encontrar a cura e a libertação, mas na verdade só encontra uma outra prisão. Então, se você se identifica com uma dessas frases, você não precisa de um movimento que vai promover a superioridade masculina. Você precisa encontrar Jesus, ter seu coração liberto por ele. Isso é a verdadeira masculinidade, né? Então, a cultura ao nosso redor, ela tenta definir a masculinidade de dois jeitos e dois jeitos muito extremos. Então, de um lado, a gente tem um homem agressivo, insensível, que precisa provar a força a todo momento. E do outro lado, a gente tem um homem passivo, desconectado do seu papel, sem coragem de liderar a própria vida, um homem que não toma decisão nenhuma. Então a gente tem esses dois extremos, o cara, o alfa, né, e o cara que é o fraco ali, que então, cara, será que
eu preciso escolher ser um dos dois? Será que esse é o padrão de masculinidade bíblica? Então, agora eu queria que a gente olhasse para Jesus, que é o nosso maior padrão, né? A gente vê e entende que a Bíblia realmente chama os homens para uma posição de liderança, mas é uma liderança servidora, não dominadora. Então a Bíblia coloca os homens diferentes das mulheres. Não necessariamente significa que nós somos superiores, melhores, tem que mandar, dominar. Não, nós temos que servir. A nossa força, ela tem que ser para servir os outros. Então, Jesus vai falar em Filipenses 2, vai falar que Jesus se esvaziou, se humilhou e ele foi obediente até a morte. Então, Jesus, ele se diminuiu, né? Então, esse é um padrão de masculinidade que a gente pode ver em Jesus. Mateus 20, Jesus fala: quem quiser ser o maior, seja o servo. Então ele falou assim: olha, você precisa ser, se você quer ser grande, se você quer ser o maior, você precisa ser servo, você precisa servir as pessoas. Em Efésios 5 está escrito: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então o padrão é um amor sacrificial. Masculinidade bíblica tem a ver com obediência, tem a ver com serviço e tem a ver com sacrifício. Enquanto o Red Pill diz: tome o controle e seja servido, Jesus diz: entregue a sua vida, perca o controle e sirva. O Red Pill exalta o ego masculino, a força, o status e o controle. O Evangelho exalta a cruz, a entrega, a humildade e o amor. Então essas duas coisas, elas não caminham juntas, não tem como. Não, eu creio que o homem é superior, eu creio que o homem tem que dominar, que o homem tem que ser tal. Cara, você está longe de Jesus, você está perto de outras coisas, não tem nada a ver com o que a Bíblia nos chama a viver. E sabe o que isso é perigoso? Essa filosofia faz os homens acreditarem que a sua dor se cura com dominação e não com redenção, que a identidade vem do sucesso e não da graça, que ser homem é esconder fraqueza, quando Jesus nos ensinou que ser homem e a nossa força está em transformar a nossa fraqueza em dependência de Deus. Então é muito conflitante essas duas coisas, né? Ah, homem não chora e tal. Gente, Jesus chorou. Não, homem não tem emoção. Gente, Jesus tinha emoção. Não, homem não, sei lá, homem não se humilha. Gente, Jesus se humilhou, sabe? Então o nosso padrão não é aquele influencer famoso, cheio de mulher e tal. Gente, nada a ver. O nosso padrão de masculinidade é Jesus, né? Então a gente precisa olhar para ele, olhar para a palavra e entender o que ela ensina pra gente. A masculinidade cristã não é uma masculinidade frágil, mas também não é uma masculinidade tóxica. É uma masculinidade firme, mais mansa, corajosa, mais compassiva. É forte, mas só quando ela está aos pés da cruz. A verdadeira liderança não se mede pelo poder que você exerce sobre os outros, mas pela capacidade que você tem de servir as pessoas com humildade e com amor. Ser cristão é inteiramente de Cristo. Isso vai contra qualquer pílula que não venha do Evangelho. 2 Coríntios 10 fala assim, né? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, antes de você entrar em qualquer movimento, antes de você seguir qualquer ideia, qualquer filosofia e tal, cara, pensa assim: isso aqui me deixa mais próximo, mais parecido com Jesus, ou isso aqui me deixa mais parecido com o mundo? Se a resposta for mais parecido com o mundo, foge disso. A gente repreende todo conhecimento e sabedoria que não vem de Deus. Então, na Bíblia já tem um manual do que é ser homem. Eu não preciso criar algo novo, eu não preciso inventar algo novo, eu preciso olhar para Jesus e eu preciso ser parecido com ele. 3 passos bem práticos aqui para você entender, se você não entendeu ainda, o que é ser masculinidade, o que é ser homem, né? O que é viver a masculinidade de acordo com a palavra. Primeira coisa, a gente precisa buscar Deus diariamente. Sem ele, a nossa força vira arrogância e vira uma fraqueza. Então, você precisa assumir responsabilidade com a sua vida, com as suas palavras, com as suas decisões. E você precisa servir com amor. A sua liderança só tem sentido se for para servir como Cristo serviu. Isso é ser homem. Ele ama, ele confia em Deus, ele serve as pessoas, ele é humilde e ele se sacrifica pelos outros. A sua força não é para você mandar, não é para você dominar, é para você se sacrificar. Isso é ser homem. Se alguém precisar se entregar, eu vou. Se alguém precisar se emocionar, eu vou. Por quê? Porque Jesus fez tudo isso. Então, se o meu padrão é ele, eu não posso ter medo dessas coisas. Quando a masculinidade ou a feminilidade não se respalda na Bíblia, mas na sabedoria humana, sempre vai dar pau. Então toma muito cuidado. Às vezes o que você está ouvindo, você acha que é o evangelho, você acha que é uma mensagem legal, mas às vezes na verdade é só um movimento que prega coisas totalmente distorcidas da Bíblia. Então estuda, toma cuidado e novamente, eu falei no começo, mas vou repetir aqui, cara, eu não estou criticando nenhum movimento, né? Você quer subir montanha? Sobe montanha. Cara, você quer ir num congresso? Você vai no congresso. Você quer ir para tal lugar? Você vai nesse lugar, mas sempre respaldado na palavra, o que a Bíblia diz. O meu maior padrão nunca vai ser fulano, beltrano, o meu maior padrão de masculinidade sempre vai ser Jesus. Então, cara, eu olho para Jesus e eu entendo quem eu tenho que ser. Eu olho para Jesus e eu entendo como eu devo viver. Então, assim, é legal você ter referências, é legal você ter pessoas que te inspiram, mas o nosso maior padrão sempre vai ser Jesus. E nós não precisamos de nada novo. Para aprender a ser homem, nós não precisamos de nada novo. O nosso maior padrão, nossa maior referência já
nos deu um manual. Então você precisa ler a Bíblia mais do que você lê livros de masculinidade. Você precisa conhecer Jesus mais do que você busca conhecer fulano Beltrano no topo da montanha. Então toma muito cuidado para você não cair em enganação, não cair em mentira, para que você seja um homem segundo o coração de Deus. Essa tem que ser a nossa oração, esse tem que ser o nosso desejo. Então que você seja um homem que serve, um homem que ama, um homem humilde, um homem que é parecido com Jesus. Deus abençoe você e é nóis. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.